Oremos, irmãos. Pai Celestial, obrigado por nos abençoar todos os dias e por nos trazer ao estudo bíblico esta noite para aprender o evangelismo pessoal, algo tão importante em nossas vidas. Pai, nos faça ganhadores de almas, por favor, e me ajude enchendo-me com o Teu Espírito Santo, as palavras certas, para que eu possa ser uma bênção aos irmãos, enquanto estamos estudando essa matéria. Em nome de Jesus Cristo, por favor. Amém. Então, pela graça de Deus, nós vamos terminar o evangelismo pessoal. Estamos na página 5, ponto número 8, e estamos lidando aqui com, claro, várias coisas, uma grande variedade, mas a pergunta é o seguinte: como eu ganho almas para Cristo? Como eu ganho almas para Cristo? E eu já enfatizei, Deus pode usar qualquer pessoa de qualquer forma. Até na Bíblia Ele usa descrentes para pessoas serem transformadas através de algo aqui ou ali. Deus tem como fazer isso. Ele é todo poderoso, porém Ele mostra nas Escrituras também que há coisas que nós podemos fazer para melhorar nosso modo de evangelizar, de falar de Jesus e da salvação e como chegar no céu. Então, já estudamos página 2, número 1, e página 3, e número 2, página 4, e números 3, 4, 5, 6 e 7 na página 5. Agora estamos em número 8, e quando você está evangelizando, não seja enganado por religião. Existe uma ideia super comum que é o seguinte: a sinceridade religiosa é suficiente. Se você tem religião e você está sincero na sua religião, você é salvo. É uma mentira, na verdade. Não é verdade. Pessoas enfatizam, é só achar uma igreja e ficar firme, legal. Não, novamente, muito errado. Especialmente se aquela igreja não pregar o evangelho de uma forma bíblica. Porque, lembra, a salvação é pela fé numa mensagem, as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo. Romanos 1,16 nos diz que esse evangelho é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, tem que crer nesse evangelho. Então, nós precisamos entender que há um modo correto também de evangelizar e de entender a pessoa com quem nós estamos conversando, e especificamente no caso, o religioso. A religião não salva ninguém, e na verdade, nota aqui na folha, a religião é o maior substituto da fé em Cristo Jesus. A religião, outra palavra que nós podemos usar é a palavra moralismo. Moralismo, eu não coloquei aqui na folha, mas vocês podem colocar na sua. Moralismo quer dizer que você vai viver de uma forma boa, as pessoas vão gostar de você e você não vai fazer coisas nojentas ou sujas, você não pretende machucar as pessoas, você vai tentar fazer o certo, mas é moralismo. É religião, é ser bom, entre aspas, sem ser verdadeiramente cristão. É ter igreja sem Cristo. Então nós precisamos nos proteger, porque a pessoa pode usar a sua religião para nos enganar. Atos religiosos não são a salvação. Você não deve falar, mas ele é tão bonzinho, sempre está na igreja, tem que ser salvo. Não necessariamente. Você deve, no seu evangelismo, fazer uma pesquisa, fazer algumas perguntas. Você pode fazer a pergunta: você está indo para o céu? A pessoa fala que sim. Como que você sabe? E se a pessoa começar a falar sobre o que ela faz, você já sabe, essa pessoa não entende bem a salvação e talvez nem seja salva. E nós pensamos, peraí,
essa pessoa está falando de um modo que o verdadeiro crente não deve falar? Porque o verdadeiro crente, a pessoa salva de verdade, na hora que você pergunta, você é salvo? A pessoa fala, graças a Deus, Jesus é meu Salvador, Ele me salvou, Ele morreu por mim e Ele ressuscitou. O sangue dele me trouxe o perdão de Deus. Eu sei que eu sou salvo baseado nele. Bom, você sabe, essa pessoa tem um bom entendimento. Mas quando fala sobre boas obras e tentar ser uma boa pessoa, já gera uma dúvida. E nós precisamos então pesquisar mais para entender onde essa pessoa está. Aqui os fariseus e os saduceus manifestavam esta realidade triste de ter religião sem ter Cristo. Vamos notar isso aqui em Mateus 15, algo muito importante, muito interessante. Mateus 15, e eu vou ler aos irmãos, mas notem por favor a palavra tradição nessa passagem. Então, Mateus 15, versículo 1. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Interessante isso. Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, que poderias aproveitar de mim. Este não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E vocês podem continuar lendo na passagem. O que é mais importante, sua boca ou seu coração? O que vocês acham? Seu coração. Diz em Romanos 10 que no coração precisamos crer em Jesus. Então, se alguém na sua religião criar certas tradições que parecem boas para a maioria, mas essas tradições na igreja, vamos dizer, são contra o Evangelho, contra o que a Bíblia ensina, com o tempo essas tradições vão derrubar as pessoas não vão acreditar em Jesus, mas vão confiar nas suas tradições. E vão pensar muito, por exemplo, pessoas falam muito sobre usos e costumes e tradições, e pessoas falam: mas na sua igreja, mulher tem que usar saia? Na sua igreja, e maquiagem? Mas na sua igreja, como é que fica? A mulher pode pregar? E danças, e sonhos, e tudo. Vai falando sobre um monte de coisas. Eu sou um pastor, eu faço evangelismo basicamente toda semana nessa cidade, e muitas vezes as pessoas me fazem essas perguntas: saias, maquiagem, música, estilo da adoração no culto, etc. Mas eu volto: se você morrer hoje, para você, onde você vai? Você está pensando nessas coisas que para muitas igrejas são simplesmente tradições ou padrões específicos para cada igreja, e você só pensa nisso. Mas se você morrer de saia, sem Cristo, a saia não vai levar você para a presença de Cristo. E não vai. Eu quero que minha esposa, minhas filhas usem saia, eu quero. Vocês já notaram isso? Mas a saia da minha filha não vai levar ela para o céu. Se ela não tiver Jesus, a saia não vale nada. Faz parte da santificação dela, mas
da justificação. E Jesus está dizendo aqui, vocês estão reclamando que nós não estamos seguindo todas essas tradições dos anciãos, mas eu noto, Jesus falando, vocês estão quebrando os próprios mandamentos de Deus através dessas mesmas tradições. Que loucura! Né? E nós precisamos entender, quando estamos balanceando essas coisas, as tradições podem ser boas, mas é a Bíblia que importa. É o que a Bíblia diz, a palavra de Deus. Não o que o homem fala, não o que o pastor fala. Eu sou um pastor. E eu não quero diminuir a minha posição, mas ao mesmo tempo eu entendo, eu posso errar. Eu posso criar uma tradição que não tem valor nenhum. Então, todos nós precisamos voltar para a Bíblia e entender isso. Infelizmente, há muitas pessoas, irmãos, que focalizam nas tradições e não no Evangelho. 2 Coríntios, por favor, Julie, você vai ler essa parte aqui. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. A folha, nas nossas notas aqui, diz: o mundo nasce cego e não enxerga a verdade de Cristo. Então, há uma grande cegueira nesse mundo. 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Irmãos, se vocês conseguirem, leiam bem alto, por favor. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Vamos notar algo aqui em versículo 4. A Bíblia diz aqui, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Alguém sabe quem é esse Deus deste século? Quem é? Alguém sabe? Não é o Deus que nós conhecemos, na verdade é o diabo. É o diabo. E ele é o Deus deste século ou deste mundo. Há um sistema que esse mundo segue na sua cegueira espiritual que parece tão correto para o mundo, mas para o crente que superou esse sistema, o crente percebe que é um sistema errado. E vocês podem ler 1 João, especificamente capítulo 5, que lida com isso. Mas aqui ele diz que se alguém não conseguir enxergar o Evangelho, versículo 3 aqui, não consegue porque essa pessoa está perdida. Versículo 4, porque o Deus desse século, Satanás, o diabo, cegou o entendimento desse incrédulo, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem aqui levanta sua mão? Você claramente explicou o Evangelho para a pessoa, mas parece que entrou em um ouvido e saiu do outro e a pessoa não entendeu nada. Levanta sua mão. É muita pessoa. Não é interessante isso, mas é uma realidade. Nós lidamos com cegueira espiritual. Eu posso ensinar para alguém, 2 mais 2 é 4. E a pessoa facilmente aprende isso. Eu falo, então 2 mais 2 é o quê? 4. Tem problema. Essa luz é branca. A pessoa fala assim, é branca. Eu falo, a salvação é pela fé, pela graça por meio da fé. E a pessoa fala, ok, então, a salvação é pelas obras. Não, eu não falei isso, não é o que a Bíblia diz. E é interessante como você pode ensinar matemática, ciência e outras coisas. A pessoa entende, mas você explica Jesus e a pessoa, assim você não, é cegueira. É o Deus deste século que está cegando. Por causa disso, irmãos, nós precisamos orar e orar e orar para que Deus faça algo especial, porque na folha, Deus, porém, abre corações. Celina, por favor, leia Atos 16, 14. Eu, irmãos, não entendo tudo que Deus faz, eu admito isso. Eu gostaria de entender mais, eu estou buscando o Senhor. Eu quero entender meu Criador, meu Senhor, meu Salvador.
Mas a Bíblia especificamente diz aqui que ele abre corações, especificamente o coração dessa mulher. Então, Celina, por favor, versículo 14 de Atos 16. Então, não é interessante aqui, a Bíblia diz, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E eu não sei como, eu não sei o porquê, eu não consigo explicar para os irmãos todas as razões aqui. Mas o que eu posso notar é que Deus é capaz de abrir o coração e a pessoa fica atenta ao que você fala. Então eu oro sempre, vocês notam nos cultos antes de pregar, Deus abra os corações dos ouvintes, por favor. Porque não adianta eu ficar falando por 40 minutos e ninguém nem está de um coração aberto, não adianta. Mas aqui a Bíblia diz que Deus faz essa obra, então novamente nós devemos orar, porque o povo anda cego e precisamos orar que Deus abra o coração. A pessoa, pode ir para a página 6 nas folhas, a pessoa precisa receber Jesus de verdade para ser salvo. Vamos para João. Rogério, pode ler, por favor? Está sem óculos, tudo bem? Você quer ler, Gabriel? Isso, João, capítulo 1, por favor. E é versículo 12. Então, João 1, 12. A salvação não é eu vou seguir a fé cristã. Eu vou me tornar cristão. Eu vou tomar uma decisão de agora frequentar a igreja e fazer as coisas do crente. Assim a pessoa não é salva. A pessoa é religiosa, mas não é salva. Por favor, pode ler João 1, 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, em João 8, a Bíblia diz que nós somos os filhos do diabo antes de ser salvos. Aqui, a chave para você se tornar filho de Deus. Então, eu era filho do diabo, hoje eu sou filho de Deus. Como? Ele diz aqui, todos quantos o receberam, verbo no passado, receberam. Eu recebi Jesus. Ele diz aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem, tempo presente. Hoje eu creio porque eu recebi Jesus. Eu coloquei Ele na minha vida, eu não rejeitei Jesus, eu recebi Ele. Esta pessoa, o Filho de Deus, hoje eu tenho uma fé constante nele como meu Salvador. Não quer dizer que eu não vou ter fraqueza, mas eu estou falando sobre a fé em Cristo como o meu Salvador. Essa fé nunca foi embora e não vai embora, porque Ele ajuda a nossa fé. A Bíblia explica isso em vários lugares. Aqui, a pessoa, irmãos, é tão importante isso. Quando você está evangelizando, a pessoa não precisa simplesmente fazer uma oração, começar a frequentar a igreja, concordar com o que você fala. A pessoa precisa, no seu coração, receber Jesus, em vez de rejeitar ou ignorar. Receber Jesus. Então aqui na folha, observe a maneira de evangelizar do nosso Salvador Jesus. Irmãos, nós não temos o tempo hoje à noite para ler tudo isso. Não temos o tempo. Mas eu quero simplesmente mostrar algumas coisas. Então, exemplos aqui. Jesus evangelizou Nicodemos, a mulher de Samaria, a mulher adúltera, o jovem rico, os escribas e fariseus, entre várias outras pessoas. Então, você fala, eu quero entrar na escola de Jesus Cristo, observando Ele, o que Ele faz, ou vamos dizer, o que Ele fazia no ministério terrestre dele.
para ver, bom, Jesus evangelizava o que ele falava, como ele agia, as atitudes dele. Irmãos, eu aprendi muito só por passar tempo com Jesus nessas passagens. João 3, João 19, João 8, Mateus 19, Mateus 15, Mateus 23. Observando Jesus, às vezes, dando chicotadas, realmente pregando fogo, enxofre para as pessoas. Outras vezes, como por exemplo essa mulher adúltera, não condenando ela, não criticando e destruindo quem ela era. Ele tinha toda a oportunidade para completamente falar, mulher está tão suja no pecado, mas não falou nada. Não falou nada. Você vê aqui o jovem rico, interessante, o jovem rico queria a vida eterna. E quando Jesus usou a lei, o jovem rico, a lei, não o evangelho, nem chegou a falar sobre a graça de Deus, mas a lei, esse homem foi embora. Esse homem não quis receber o que Jesus disse sobre a lei, e o homem foi embora. E sabe o que é interessante? Jesus não foi correndo atrás dele falando, oh, que situação, você não quer me receber, você não quer ser salvo. Jesus nem chorou. E Jesus usou essa situação para ensinar os discípulos. Nós precisamos entender isso, como Jesus operava, como Jesus fazia o ministério. E temos aqui o Nicodemos, que à noite, por medo dos outros judeus, ele falou, olha, nós entendemos, o Senhor é o mestre de Deus, ensina as coisas de Deus. Eu quero te entender. Nicodemos é um homem religioso, um homem que para todo mundo, um homem de Deus mesmo, um homem que tinha religião. E Jesus disse para ele, você também precisa nascer de novo, ou você não vai nem ver o céu de Deus, o reino de Deus. Então, nós podemos analisar essas situações, com Nicodemos, a mulher de Samaria, a mulher adúltera, o jovem rico, os escribas e fariseus, para ver. Então você pode notar quem essa pessoa era, como Jesus lidava com essa pessoa, e como essa pessoa recebeu a pregação, o ministério de Jesus. E nós podemos colocar essas coisas nas nossas vidas e entender que muitas vezes a pessoa não vai receber o que a gente fala. Não vai. Infelizmente não vai. Mas pelo menos você pode comparar esse ministério seu com o ministério de Jesus e falar, olha, nem todo mundo queria ouvir Jesus. Muita pessoa rejeitava Jesus. Leia João 6 e nota o versículo interessante 66, que é 666, quando os discípulos, não estou falando sobre os apóstolos, mas os discípulos abandonaram Jesus por causa da pregação dele, em João 666, João 6,66, é muito interessante. Leia, é um capítulo grande, mas leia, é interessante isso. Mas Jesus foi rejeitado. Outra coisa interessante no caso desses exemplos, porque eu não consigo ler tudo hoje à noite. Jesus pregava de uma forma muito dura para os religiosos e de uma forma bem mansa para os pecadores, os publicanos, as pessoas dos bares e vamos dizer, os drogados. Essas pessoas já sendo assim humilhados pelo próprio pecado, Jesus com mansidão lidava com essas pessoas, não dizendo, beleza, tem seu pecado, eu esqueço. Não, ele falou, você precisa ser salvo, amém? Mas de uma forma diferente ele lidava com essas pessoas. Mas com os religiosos cheios de soberba, mas eu tenho minha religião, tenho a minha igreja, tenho a minha sinagoga, etc. Jesus, pau, contra as tradições, contra as doutrinas, contra as ideias. Infelizmente, muitas pessoas rejeitavam Jesus. Então, o que deve ser considerado quando você estuda Jesus e o evangelismo dele?
Primeiramente, a ênfase de Jesus, o que ele enfatizava nas pregações dele. Irmãos, é uma bênção, você vai ser transformado, seu evangelismo vai ser transformado só por notar a ênfase de Cristo quando ele evangelizava. A segunda coisa, a escolha de palavras de Jesus. Há certas coisas que ele falava, certas coisas que ele não falava. Eu fico muitas vezes no meu evangelismo bem ansioso. Agora o que eu preciso fazer? Agora o que eu preciso falar? Que bom, a pessoa está reagindo assim. Agora. Mas quando você vai para as Escrituras, depende de Deus mesmo, confiando nele, tentando fazer as coisas da forma bíblica, você pode descansar. Porque no final das contas, a reação da pessoa depende daquela pessoa. Você orou, você buscou a Deus, você deu o evangelho da melhor forma possível na sua vida. Agora Deus faz a obra pelo Espírito Santo, ou a pessoa recebe, ou a pessoa rejeita. Mas você não precisa ficar como eu já ficou várias vezes, que é ansioso e até nervoso. Vamos continuar, número 10 aqui, página 6. Ajude o pecador a receber Jesus. Ajude o pecador a receber Jesus. Quem conhece alguém que não sabe se expressar? Levanta a sua mão. Tipo, a pessoa fica enrolada assim, não consegue. Eu estou pensando em algumas pessoas agora, cada vez que eu converso com essas pessoas, eu não falo isso, mas eu me pergunto, o que esse cara quer dizer? Eu não entendo. Eu sei que a pessoa está querendo se expressar, está querendo falar algo para mim, mas eu não entendo. Então, nós devemos muitas vezes ajudar o pecador. O pecador que quer ser salvo de verdade, precisa colocar a sua fé em Jesus. Então, agora, Diana, por favor, pode ler Atos 16, versículos 30 e 31. Então, Atos, por favor, 16, versículos 30 e 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Ok, obrigado, desculpa, aí eu interrompi, mas é isso mesmo. Versículo 30, esse homem maltratando eles e tudo, mas Deus fez algo no coração dele nesse momento. Ele falou: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E para mim, uma das coisas mais maravilhosas e gloriosas no mundo é ouvir alguém falar de um coração sincero para mim: pastor, que é necessário que eu faça para ser salvo? É raro, irmãos, é raro encontrar alguém que fala de um coração sincero isso. Normalmente a pessoa não quer conversar, a pessoa fica bem fechado mesmo, mas não sei agora se eu quiser isso ou não, a pessoa fica assim. Mas esse homem aqui, ele falou com essa sinceridade, e os apóstolos ajudaram, porque diz aqui: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Note aqui, ele não fala levanta sua mão no culto, ele não falou faça uma oração de 3 horas, ele não falou então você vai ter que parar de fazer toda essa bagunça que você faz. Não falou isso, porque a salvação é pela graça por meio da fé. Efésios 2, 8, 9 e 10, precisamos entender isso. Então aqui ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Então ele começou a ajudar. Eu imagino que aqui ele ajudou mais do que só falar isso, mas essa parte que Deus queria colocar. Porém, leia versículo 32 que diz: e lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Então eles explicaram o evangelho para ele, eles foram para a casa dele, explicaram o evangelho para a casa deles. E aqui onde diz 31, tu e a tua casa, é uma promessa que toda pessoa que ouve esse evangelho pode fazer a mesma coisa, pode crer em Jesus e será salvo. Irmão, irmã, tio, tia, primo, prima, mãe, pai, avô, avó, não importa quem você é, não importa a cor da sua pele, não importa o dinheiro na sua conta bancária, se você crê em Jesus Cristo como o seu Salvador, você será, a Bíblia diz, salvo, será salvo.
E nós precisamos então explicar isso para os pecadores. É o ato de receber Jesus. Já estudamos isso em João 1:12. Mas agora, Johnny, por favor, Diana já acabou de ler, certo? Johnny, por favor, Romanos 10:13. Romanos 10:13. Vamos notar isso aqui, é um outro versículo muito simples, pelo maior evangelista no planeta, além de Jesus, ou fora de Jesus, esse Paulo. Por favor, Johnny, Romanos 10:13. Então, quem será salvo? Todo aquele que invocar. Invocar quer dizer chamar. Jesus! Você não está chamando Maomé, você não está chamando um profeta, você não está rezando diante de uma estátua, você está invocando o nome de quem? Do Senhor, Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, você ajude a pessoa pode pedir a salvação em oração. Depois de uma pregação no culto, Deus toca seu coração, você percebe, eu não sou salvo, eu preciso de Jesus. Você pode naquele lugar, na cadeira, baixar sua cabeça e pedir, Jesus, salve a minha alma, por favor. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele promete, ele não conta mentiras. Se o pecador precisar de ajuda em se expressar para Deus, então precisamos fazer algumas coisas. Explique para ele que a salvação é pela graça, por meio da fé. Então você vai estabelecendo a doutrina bíblica sobre a salvação, a soteriologia. Você é salvo pela graça de Deus, não pelas suas obras, por meio da fé, porque você está confiando em Cristo e não nas tuas obras, na tua vida, em quem você é, mas em Jesus Cristo. Ele morreu e por causa disso você precisa crer nele, porque o salário do pecado é a morte e ele morreu em seu lugar, seu substituto, entendeu? Então, enfatize isso, e você pode criar aquele diálogo, como conversamos semana passada, com a pessoa. Você entende o que eu estou falando? Sim, não. O que você entende? Como que alguém pode ser salvo? Se a pessoa não conseguir repetir nada que você ensinou, repete de novo, fala de novo, explique de novo. Explique que uma oração não tem poder em si para salvá-lo. Você pode falar para o pecador, olha, você pode orar agora, Jesus vai te salvar. Mas você também pode explicar, a oração em si não é o poder. A oração não salva a alma, é Jesus que salva a alma. Mas quando você ora pela fé, para Jesus, pedindo a salvação, a pessoa vai ser salva por Jesus. É interessante, irmãos, já aconteceu inúmeras vezes na minha vida. Eu ensino tudo isso, eu falo, você quer ser salvo? A pessoa fala para mim, sim, eu quero ser salvo. Você quer orar agora e pedir que Jesus salve a sua alma? Agora mesmo? Agora mesmo, você pode? A pessoa fala, sim, eu gostaria de receber Jesus agora, algo assim. Normalmente não é tão eloquente, mas fala, sim, eu quero ser salvo. Eu falo, bom, você ora e depois eu vou orar. E a pessoa fala, Pai, obrigado por minha família, eu quero que o Senhor abençoe esse pastor e que proteja a minha família, que todo mundo tenha boa saúde. Deus, eu quero que o Senhor faça boas coisas na minha vida e etc. Amém. Essa pessoa pediu a salvação, essa pessoa falou algo sobre o pecado, sobre a graça, sobre a fé, sobre o sangue de Jesus, sobre a cruz, sobre essas coisas da soteriologia? Não falou nada. Então é necessário muitas vezes falar para a pessoa, olha, eu entendo a sua oração, nós não estamos tentando criar uma oração que Jesus vai gostar. Você está conversando com Ele sobre a sua eternidade. Você vai morrer sem Ele se você não receber Jesus. Ou você vai receber Jesus ou não. Eu acredito que você quer, mas sua oração não reflete isso, não mostra isso. Você pode dar palavras para a pessoa entender. Você pode falar para a pessoa, Jesus, seja meu Salvador.
me salve do meu pecado. Eu creio que o Senhor morreu por mim, eu creio que o Senhor ressuscitou, e você vai ajudando. Não, você não está colocando fé na pessoa, você está ajudando a pessoa a se expressar. Duas coisas bem diferentes, e nós precisamos entender isso. Dê para o pecador, explique que a oração precisa vir do coração dele. Aqui em Romanos 10, versículo 9, diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvos, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Irmãos, meu conselho pessoal, minha opinião, tem outros que têm outro conselho, outra opinião, essa é minha. Não estou dizendo que é base ao 100% da Bíblia, é minha opinião. Mas quando eu noto no rosto da pessoa, na atitude da pessoa, que a pessoa está prestes de orar por causa da minha pressão, por causa da minha urgência, e não por causa da convicção do Espírito Santo, eu não vou pedir que a pessoa ore. Eu não vou. Às vezes eu falo: olha, eu falei muito, obrigado pela sua atenção, e eu posso voltar a conversar mais contigo. Eu quero muito. Você hoje mesmo pode receber Jesus, mas se quiser conversar mais, pode entrar em contato comigo. Você tem meu número de celular. Eu posso voltar para cá. Você pode visitar a minha igreja, etc. Mas eu não quero uma oração falsa. Não quero, de jeito nenhum. Meu alvo não é oração. Meu alvo é a salvação da pessoa. É uma grande diferença. Agora chegamos aqui. Dei para o pecador uma oração que serve como exemplo. Eu já dei para vocês alguns exemplos, mas note esse exemplo aqui. Deus, te agradeço que alguém me deu o evangelho. Eu sei que sou um pecador. Eu não quero ir para o inferno. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que morreu por mim, ressuscitou. Por favor, me perdoe. Venha no meu coração, salve a minha alma. Leve-me ao céu contigo, peço-te em nome de Jesus. Amém. A ênfase aqui não é uma oração eloquente ou as palavras perfeitas. A ênfase aqui é o coração da pessoa, que a pessoa coloca sua fé em Jesus como seu Salvador, que a pessoa recebe Jesus. A pessoa pode fazer uma oração bem mais longa ou mais curta. Aqui é somente um exemplo. Somente um exemplo. Tenha paciência para que o pecador possa entender bem o que está fazendo. Irmãos, é difícil, mas tenha paciência. Tem certas igrejas que eu conheço que a ênfase é ganhar almas. Amém. Amém. É tipo, vamos evangelizar. Nossa igreja, nós vamos evangelizando nas ruas. Se você quiser ir comigo, com o nosso grupo, é só falar, você vai conosco. Mas às vezes uma igreja que evangeliza tem tanta ênfase que a pessoa vai por obrigação e na hora de evangelizar fica que, se essa pessoa simplesmente fizer oração, a pessoa é salva e eu não preciso fazer mais nada. E a pessoa acaba dando aquela pressão assim, e o pecador não recebe Jesus de verdade. Eu conheço alguém, o trabalho dele na igreja foi voltar para as pessoas que receberem Jesus para ver como estavam. Então, se eu não me engano, ele voltou para mais ou menos 34 pessoas que no sábado anterior foram evangelizadas e falaram que receberam Jesus. Esse homem foi para todas essas pessoas, essa segunda vez, e todo mundo falou a mesma coisa. Eu orei porque o outro cara ficava falando que eu precisava orar, então eu orei para que ele saísse da minha casa, mas não porque queria Jesus. E nós precisamos entender, queremos sinceridade na oração, fé verdadeira, não algo falso, porque nós estamos com pressa. Tem pessoas aqui na nossa igreja que até hoje não são batizadas, porque até hoje eu não noto a salvação, porque a pessoa nem consigo explicar para mim a salvação. E a Bíblia diz que o batismo vem depois
O batismo não é a causa da salvação e com certeza não vem antes. Leia Atos 8, leia Mateus 28. O batismo não salva ninguém, não salva ninguém. Nós precisamos entender isso. Vamos continuar então. Como eu determino qual pessoa eu devo evangelizar? Como eu determino isso? Como eu decido isso? Meu pastor, Dr. Clarence Sexton, ele diz o seguinte, eu concordo com ele. Você não pode dar o evangelho para a pessoa errada. Você não pode dar o evangelho para a pessoa errada. Você vê alguém, você dá o evangelho, Deus não vai falar para você, que coisa errada, você deu o evangelho para ele, mas deveria ter dado para ele. Não, dá para qualquer homem, qualquer mulher, tanto faz. E Deus que faz a obra. Número 1, nunca devemos limitar o alcance da salvação disponível em Jesus Cristo. Você vê a pessoa, é normal, nós falamos, não deve julgar. Se você não julga, você não é um ser humano. Todo mundo julga. Discernimento é natural. Você vê a cor da pele, você vê homem ou mulher, você nota a roupa. Quem aqui você não nota essas coisas? Todo mundo nota. É normal. E quando você conversa, você nota a atitude, você percebe a linguagem, você percebe a inteligência. É normal tudo isso. Mas quando tudo isso acontece, você pode se enganar, pensar, essa pessoa não precisa do evangelho, ou essa pessoa precisa, mas não vai me ouvir. Eu me lembro de uma vez em Colorado, nos Estados Unidos, eu estava evangelizando nas ruas, e eu vi um cara, com uma barba, homem forte, musculoso, perto, descansando assim no carro que não tinha teto. E esse cara, rico e tudo, sabe? E eu falei, não, eu vou evangelizar esse homem, mas parece que ele vai tirar meu rosto da minha cabeça. Eu não sei o que ele vai fazer, como um urso. Mas, irmãos, eu fui conversar com esse homem. Ele tinha um coração desse tamanho, nem sei por quanto tempo eu conversei com ele. Ele não queria brigar, ele queria escutar, ele queria entender, ele prestou atenção. E você pode ver a pessoa pensar, mas eu acho que não, eu não devo. Deus consegue salvar qualquer pessoa que crê nele. Pode ser um homem forte, grande, pode ser uma pessoa pequena, pode ser uma pessoa que não entende muito, pode ser uma pessoa muito intelectual. Deus salvou muitos na Bíblia. Na verdade, vamos para 1 Timóteo e Vera, por favor, leia aqui 1 Timóteo versículo 15 e versículo 16. Então, 1 Timóteo 1, versículos 15 e 16. Paulo, o grande evangelista, era Saulo, e ele perseguia a igreja, ele maltratava os irmãos antes de receber Jesus. E note aqui então que a Vera vai ler 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16. Amém. Então, aqui vocês podem marcar na sua Bíblia a palavra principal. Tem a palavra principal em versículo 15 e a palavra principal em versículo 16. Quando a Bíblia fala algo uma vez, já é importante. Quando ele fala mais do que uma vez, é muito importante. Aqui a Bíblia enfatiza que o principal pecador nesse planeta, nesse mundo, já foi salvo. Já. Então você pode procurar nesse planeta um pecador, o pior pecador, e Deus já salvou o pecador
principal. E diz outra palavra que devemos marcar, versículo 16, a palavra exemplo. Exemplo, diz aqui, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então, você não pode, mas esse homem ou essa mulher, não tem jeito, essa pessoa não vai receber Jesus. Deus já salvou Saulo, agora ele é Paulo. Quem escreveu a maior parte do Novo Testamento? Paulo, esse mesmo homem. Então você não vê aquela pessoa que deixa você tão chateado. Deus pode salvar aquela pessoa. Deus pode. Ele tem o poder. Então aqui é um exemplo, nós precisamos entender. Deus dá tempo aos de corações duros para que possam se arrepender. Suede, por favor, vamos para 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro 3. E a Suede vai ler para nós versículo 9. Então, 2 Pedro 3, versículo 9. Os irmãos sabem que na nossa igreja, agora, há uma mulher, membro da nossa igreja, fiel na nossa igreja, mas nova crente, ela recentemente recebeu Jesus, mas alguns meses atrás, ela falava para mim, Deus não existe, e ela, chateada e tudo, mas a gente ficava amando ela e falando de Jesus para ela. Não sei porquê, mas às vezes ela visitava a igreja. Ela era espírita. E ela um dia falou para mim, pastor, eu recebi Jesus. Amém! Aleluia! E agora eu batizei ela e ela agora é membro da nossa igreja. E Deus fez essa obra nela. Deus usou com ela longanimidade. Ele viu ela, e ela merecia a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Ela blasfemava de Deus. Deus salvou a alma dela. Salvou. É uma coisa preciosa ver isso. Mas é porque Deus tem essa longanimidade. Longanimidade quer dizer que Deus tem tanta paciência que Ele sofre com o nosso pecado. Ele aguenta para que você possa um dia ser salvo. Longanimidade. E Deus é emocional, Deus é literal. Ele não gosta do pecado, Ele odeia o pecado. Ele tem emoção de verdade. A Bíblia fala sobre a ira dele, a alegria dele. É literal, é natural nele ter tudo isso. Então não é incrível esse mesmo Deus irado contra o pecado ter tanta misericórdia que você pode até blasfemar do nome dele. Mas se você se ajoelhar diante dele, de um coração arrependido, dizendo para ele, Jesus me salve, a mesma promessa serve para essa pessoa, porque a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. Nunca devemos limitar o que Deus pode fazer através das nossas vidas. Deus nos deu. Irmãos, por causa do tempo, nós não vamos ler todas essas passagens, mas tem tudo aqui na folha, passagens boas, irmãos, boas, mas eu vou ler para os irmãos o que nós temos para nos ajudar com o nosso evangelismo. Primeira coisa que você tem, o poder da palavra. E pode ler Hebreus 4:12, Romanos 10:17, Tiago 1:21. Nós temos a autoridade de Deus, nós temos o poder de Deus, porque nós temos esse livro aqui. E quando evangelizamos,
Você pode ter suas opiniões, suas ideias, suas teorias, a sua lógica, sua inteligência, sua beleza, sua fama, seu dinheiro, mas essas coisas diante da palavra de Deus não têm valor nenhum. Nós precisamos usar o poder que Deus utiliza. Quando Jesus foi tentado por Satanás, o que ele fez? Milagres? Não. Até Jesus, o Filho de Deus, ele citou o livro de Deuteronômio, ou seja, Jesus pregava a Bíblia, a palavra de Deus. Esse é o nosso poder. Quando eu prego no culto aqui, eu quero pregar a Bíblia, porque a minha palavra é fraca. Na verdade, minha palavra causa briga, porque alguém não vai concordar comigo. Mas se eu pregar a Bíblia, se você quiser brigar, você vai brigar com Deus, mas não comigo. É a palavra dele. Segunda coisa, o poder de uma vida transformada. Temos aqui Atos 6, 7, 8 e 9. Quem recebeu as roupas das pessoas que perseguiram Estevão? Saulo. E Deus usou esse evento, essa vida transformada, a vida desse homem de Deus, Estevão, para cutucar, para engodar o coração de Saulo, e ele pensando nisso. E quando Jesus se revelou para esse homem, Jesus até falou: você não aguenta tudo isso. E ele acabou recebendo Jesus como o Senhor e Salvador dele, como nós notamos em Atos 9. E podemos ler isso. Se você é salvo de verdade, você tem uma vida transformada que pode afetar os outros. Quem na sua vida, Deus transformou sua vida através da salvação, e alguém já falou para você, você é diferente, pode levantar sua mão? Já falou para você? Amém, amém, é bom ver isso. E daí a pessoa pergunta: mas por que você é tão diferente? Você mudou, você não vai mais para o bar, você não fica brigando, você não usa mais palavrão, você não assiste esses filmes e você não escuta essa música, e a roupa mudou. O que aconteceu com você? Você agora é religioso e tudo, e você pode falar de um coração bem humilde. Olha, você pode falar o que você quiser, mas Jesus me salvou. A graça de Deus entrou na minha vida. Eu não mereço de jeito nenhum. Mas eu sou salvo. Sou salvo. A pessoa fica curiosa. Você vai falar algumas coisas. Talvez essa pessoa receba Jesus também. Outra coisa que temos, o poder do Espírito Santo. Interessante, mas o Espírito Santo estava presente quando Deus, o Espírito Santo é Deus. Deus criou o universo, os céus e a terra, e esse mesmo Espírito habita em nós desde o dia da nossa salvação, Efésios 1, ele habita em nós, e esse poder que convence o mundo do pecado, e vocês podem ler sobre isso em João 16, versículo 8, o Espírito Santo, às vezes eu estou com alguém, e essa pessoa está evangelizando, eu não estou falando nada, estou presente, mas não estou falando. Eu oro: Deus, por favor, opere. Deus, abre o coração desse pecador, por favor. Enquanto o outro está falando, outro está evangelizando, eu estou orando, porque o Espírito Santo pode operar. Outra coisa, o poder do Evangelho. Romanos 1,16 diz que essa mensagem, o Evangelho, as boas novas, é o poder de Deus para a salvação. Então nós, nas esquinas, nos prédios, em todo lugar, devemos abrir as nossas bocas e falar de Jesus e da salvação. Irmãos, não é prosperidade, não é milagres, é o sangue de Cristo, é a cruz de Cristo, é a graça de Deus, é Jesus Cristo que nós devemos pregar. Esse é o Evangelho. O Evangelho. A Bíblia continua aqui, nas notas que estamos usando, passagens bíblicas, o poder da oração. O poder da oração. Irmãos, eu já falei, mas vou falar de novo. A obra não é o evangelismo. A oração não nos prepara para a obra. A oração é a obra. Deus recebe a oração
Deus opera. A Bíblia fala em certos lugares de um anjo indo para a frente, onde o povo precisava ir, e o povo ia para onde o anjo já estava. Eu acredito que eu posso encontrar alguém, conversar com essa pessoa e nada dá certo, mas eu posso orar. Minha oração não vai de mim para a pessoa, minha oração vai pelo Espírito Santo para Jesus. Jesus me representa como meu advogado para o Pai recebe a oração, Ele devolve a oração, vamos dizer, em forma de uma resposta, e Jesus, pelo Espírito Santo, anjos de qualquer jeito, para mim, operando e também operando na vida daquela outra pessoa. É como quando você liga de celular, a ligação não vai do seu celular para outro celular, vai para uma torre, que vai para lá, que volta para outra torre e vai para outra pessoa. Quando você está tentando alcançar alguém, na verdade o poder não é assim, o poder é assim. Deus operando na pessoa pela oração. Então nós precisamos orar. Quando eu evangelizo, cada vez eu falo para os irmãos, vamos orar. Antes de abrir as nossas bocas, vamos orar. Vamos continuar aqui. Os conselhos do evangelista sábio. Irmãos, estamos terminando. Desculpa, estou correndo um pouco aqui. Eu quero ler essas passagens, já tem marcadas aqui na folha, passagens boas, mas eu vou ler esses pontos aqui sem mostrar todas as passagens, e os irmãos podem procurar nas suas Bíblias depois. Mas vamos ver isso aqui. Haverá mais chance de ter sucesso por evangelizar de uma forma consistente e persistente. Consistente é a ideia de ficar evangelizando. Você vai para uma rua, vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. Dá o evangelho para a sua avó, para seu avô, para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, para sua irmã, para seu filho, para sua filha, seu neto, sua neta. Consistente. Você vai, e você vai, e você vai. Vocês podem ler, como alguém falou aqui em Marcos para Jesus, essas pessoas aqui, e Jesus falou, vamos para as outras aldeias, vamos alcançar outros. Por exemplo, o maior inimigo do ministério, presta atenção, o maior inimigo do ministério é o ministério. Vou explicar. Porque eu posso dedicar tanto tempo com os irmãos que estão aqui, que já receberam Jesus, estão querendo servir Jesus, que eu nunca evangelizo. Quem conhece uma igreja que não tem nenhum ministério de evangelizar? Ninguém vai nas ruas. A igreja todo mundo fica no culto e ninguém vai nas ruas. A maioria não vai. Nossa igreja não deve ser assim. Nós precisamos evangelizar. Nós devemos dar o evangelho. Então, consistente. A segunda palavra que é persistente. Nós devemos ficar voltando para as mesmas pessoas. Alguns de vocês sabem o número de vezes que eu já fui para sua casa por causa de um parente seu tentando ganhar essa pessoa para Cristo. E não recebeu ainda, ou recebeu e não cresceu. Persistente. Você fica, continua. Segunda parábola do semeador, somente 25% do que semeamos dará bom fruto. Vocês podem ler essa parábola em Mateus 13. Porque poucos serão salvos. É isso que a Bíblia diz em Mateus 7, versículo 14. Então, você vai semeando, e tem semente que cai aqui, e aqui, e aqui, e aqui. 4 lugares a Bíblia explica. E somente uma dessas partes é boa terra, onde vai florescer, vai brotar, vai crescer. E as outras não, tem problemas, não vai crescer. Então, a aplicação prática aqui, se eu evangelizar mais, então mais pessoas vão receber Cristo. Aquele 25% vai crescer. Se você nunca evangelizar, você não vai ganhar pessoas para Cristo. Se você evangelizar muito, você vai ganhar mais pessoas para Cristo. Faz sentido? Faz sentido. Então precisamos ficar. Por exemplo, aqui perto, eu evangelizava em um certo bairro.
Irmãos, é interessante, mas aquele bairro é um bairro duro. Pessoas não queriam conversar comigo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou para esse bairro aqui, um povo de coração aberto. Vamos conversar, vamos entrar. Quer chá, quer suco? Então, se lá eu falei, ninguém aqui quer o evangelho, vou desistir. Desistindo naquele bairro, eu nunca entraria nesse bairro. Encontraria essas pessoas, mas precisamos ser consistentes e persistentes, continuando. Número 2, mais importante do que o pecador saber o que precisa fazer, precisa saber o que Jesus já fez. Jesus, vocês podem notar isso em João 3, pregou o novo nascimento antes de pregar a responsabilidade do homem. Eu já fiquei culpado disso. Você precisa pedir que Jesus salve a sua alma. Você precisa fazer uma oraçãozinha agora, pedindo que Jesus seja seu salvador. Você. E Jesus? O importante, na verdade, não é o que a pessoa faz, é que Jesus já morreu na cruz. Nós precisamos de um evangelismo cristocêntrico. Um evangelismo que enfatiza o que Ele é, o que Ele fez na cruz, o sangue dEle. Enfatizando isso, a pessoa começa a enxergar Jesus e começa a querer receber Jesus. Por exemplo, eu falo para alguém, você precisa conhecer João. E você fala, tudo bem. Mas você não conhece esse João. Mas se eu conversar contigo e falar, olha, deixa-me falar para você quem esse João é. Ele é esse homem que mora aqui, mudou recentemente. Ele é tão interessante. Ele morava já em 5 países diferentes. Ele fala um monte de línguas diferentes. Ele conhece essa pessoa e essa pessoa e essa pessoa. E ele está aqui com uma obra tão interessante. E você começa a se interessar. Nossa, ele é tão amigável. E se você for para a casa dele, ele vai te convidar para dentro para conversar contigo. Tão legal. Você quer ir agora? Você fala, sim, eu quero conhecer esse homem. Porque agora você conhece, e muitas vezes nós falamos sobre o que nós precisamos fazer, que é colocar nossa fé em Jesus, mas a pessoa não conhece Jesus. Não conhece Jesus. A pessoa precisa primeiro conhecer Jesus. Mas todo mundo conhece Jesus aqui no Brasil. Não. Não. Todo mundo já viu o nome dele, mas poucos conhecem Jesus, e precisamos então enfatizar isso primeiro. O evangelista é testemunha da obra de Deus, uma obra o pecador não enxerga sozinho. Jesus diz para nós em Lucas, em Atos, vocês serão as minhas testemunhas. Testemunha é alguém que viu e ouviu algo. Eu vi a minha salvação, eu ouvi o evangelho. Então eu explico para o perdido, o pecador, o que eu observei na minha vida. Então não é tão necessário ser teólogo, é necessário ser testemunha, ou seja, ser salvo mesmo. O evangelista separa a religião da verdadeira obra de Deus no coração. Você nota, a pessoa fala um monte de coisas sobre o que precisa fazer, e você fala, tudo bem, eu entendo o que você está falando, mas a ênfase bíblica é Jesus. Número 3, crie oportunidades para pregar o evangelho. E Jesus fazia isso. Ele estava com a mulher que estava buscando água ali, tirando água, e ele usou a água para conversar com ela sobre isso. Ele utilizou, e você pode estar numa conversa normal com alguém, a pessoa fala algo e você pode ligar aquela conversa com o evangelho, e com isso acaba conversando com a pessoa sobre Jesus. Crie oportunidades então. Seja ousado e gracioso. Irmãos, eu enfatizo aqui, ousado. Paulo pediu oração. Ele falou, orem por mim que eu tenha essa ousadia, essa coragem, essa confiança na minha pregação. E nós precisamos disso quando nós falamos. Quem aqui acredita que a Bíblia é a palavra pura de Deus? Levanta a sua mão. Você acredita? Quem acredita então
que esse livro é a tua autoridade? Levanta a sua mão. Você acredita nisso? Amém? Amém? Então, você não vai... eu não quero causar problema, não quero trabalhar assim, mas sabe, você quer... Sabe? Não, você não precisa chegar assim. Você tem Deus contigo, tem a palavra dele. Então, com ousadia, você sabe que ele é o Salvador. Então, com essa coragem, com essa confiança em Cristo, você conversa com ele. Gracioso aqui, outra palavra, porque às vezes podemos ficar assim, chatos, com tanta ousadia que falta amor, falta graça. Os irmãos podem ler Lucas 4:22. Vamos continuar, número 5. Não seja enganado por uma personalidade boa ou uma vida de moralidade e de boas obras. Já enfatizamos isso. Moralismo, religião não salva ninguém. A pessoa precisa de Jesus. A única obra que salva a alma é a do Senhor Jesus Cristo na cruz. Satanás quer enfraquecer a nossa urgência através da simpatia ou bondade do pecador. Então nós precisamos ficar firmes e falar, não, essa pessoa precisa de Jesus. Pode ser uma pessoa muito boa, pelo menos como eu vejo a pessoa, mas o importante é que essa pessoa seja salva. Então nós precisamos ter certeza que a pessoa já recebeu Jesus. Há perguntas, número 6, há perguntas que o pecador fará que atrapalham o evangelismo. Quem aqui você conhece alguém, você tem conversa com essa pessoa e você começa a conversar sobre algo e a pessoa já vai para outra coisa que não tem nada a ver? Levanta a sua mão. Não, mas eu quero conversar com isso, sobre isso, e a pessoa já vai voando, já está em outro novo e já, nossa, irmãos, acontece muito isso no evangelismo. Então, sem ficar chateado, sem criar uma briga, um problema, é necessário ter a sabedoria para voltar para a conversa sobre o Evangelho. Então, porque a pessoa pode ficar falando sobre coisas, talvez você se interesse na coisa. Quem gosta de pescar, levanta a sua mão. Então, você gosta de pescar, a pessoa fala que gosta de pescar, e fala, então, essa conversa sobre peixes e tudo é legal, então vai quebrar o gelo, vai abrir a porta da conversa, e você conversa por 3 horas sobre peixes e você não dá o evangelho. E agora você tem que voltar para a sua casa. E você pode usar o peixe, a Bíblia fala sobre peixes, mas tem que voltar para o assunto do evangelho. Mantenha uma conversa focada no evangelho. Sempre exalte Jesus Cristo e a sua salvação. Número 7. O poder do evangelismo está principalmente na palavra de Deus. Então, como 2 Timóteo 2,15 nos ensina, estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Tenha um entendimento bíblico, pelo menos das passagens que lidam com o evangelho. Tem que manejar bem a palavra de Deus. Dependa dos efeitos da palavra no coração. A Bíblia diz que a salvação é pela fé, meu amigo. É pela fé. Você entende isso? A pessoa fala sim ou não, você fala, mas o que você entende? Porque a Bíblia diz que é pela fé. Fé, por meio da fé. A Bíblia diz isso. Você depende dos efeitos da palavra no coração. E número 8, é o Espírito de Deus que traz convicção na pessoa. Então, em tudo isso, você está esperando aquele momento que o pecador percebe a sua necessidade através do Espírito de Deus. Então, você depende do Espírito de Deus. Ele está operando, você está orando, e é possível, irmãos, orar durante a conversa. Enquanto você está conversando, você não tem que baixar sua cabeça, não tem que fechar seus olhos, mas você fala para Deus, Deus, abençoe aqui, opere, ajude, dê entendimento, por favor, enche-me com teu Espírito Santo. Irmãos, assim terminamos essa lição, esse curso sobre o evangelismo pessoal, e eu vou orar agora. Se tiver dúvidas, podemos conversar mais, mas tem sido bom, espero que vocês tenham aprendido muito. Vamos orar.
Pai Celestial, obrigado por abençoar esse estudo sobre o evangelismo pessoal. Obrigado pela presença de todos que chegaram aqui hoje à noite, durante esse mês de janeiro. Eu peço que o Senhor use esse estudo em nossas vidas e que pessoas recebam Jesus através de nós. Em nome dele eu peço e te agradeço. Amém.